Notebooks usados bons de compra. Esse é o assunto do vídeo de hoje e eu vou te dar uma dica aqui de alguns notebooks que você pode comprar usados que são bons, tá? Que tem bom desempenho, que não são mais vendidos novos, tá? Já saíram de linha, só que são muito bons. Então, vem aqui comigo na tela do meu computador que eu vou te mostrar quais são esses três modelos aí. O primeiro modelo, então, pessoal, seria o Aspire 3 com Ryzen 2500U, tá? Então nós temos aqui, vou procurar aqui na OLX, no Brasil inteiro, só para vocês verem o modelo aqui qual é. Esse modelo aqui, ó, desse Aspire 3, tá? Se procurando bem, você encontra aqui, ó, por exemplo, aqui, algumas unidades com preço de 2.000 a 3.000 reais, tá? 2.500 a 3.000 reais você encontra. Aqui tá meio, o pessoal tá puxando bastante no preço aqui. Pode ser que esteja em bom estado esse modelo aqui, ó. E ele já tem aqui 12 GB de RAM, tá? Tem o processador Ryzen 5 2500U, que eu recomendo para vocês. Ele já vem com a Vega 8, né? Que eu já fiz testes aqui no canal, com a nova versão 3500U, né, do Ryzen 5. Só que a Vega continua a mesma, tá? Mesmo aqui dessa versão 2500U é a mesma Vega, a GPU integrada, beleza? Então ela vai ter o mesmo desempenho do que a nova. E está em primeiro lugar por quê? Por ele ser um pouco mais barato que os outros e por ele também possibilitar um upgrade de RAM por dois pentes separados, tá? Então ele não tem memória soldada na placa, memória RAM, beleza? Essa versão aqui do Aspire 3 com Ryzen 2500, ele te dá a opção de colocar dois pentes de memória. Então você consegue fazer o Dual Channel mais eficiente. Você consegue fazer Dual Channel, por exemplo, de dois pentes de 8, um Dual Channel 16, né, no caso. E as versões novas que estão vindo aí, vem com parte da memória RAM soldada na placa e estão te dando a opção de upgrade em apenas um slot. E isso aí impede um pouco de você fazer um Dual Channel decente. Então esse aqui é o primeiro da lista por esse motivo, tá? Por ele ser um preço interessante, tem as mesmas qualidades que os outros vão ter, tá? 2500U, que é o Ryzen 5, e a opção aqui, é claro que o diferencial dele é a opção de colocar dois pentes de memória. Então vamos para o próximo aqui agora. O próximo modelo, segundo da lista, que eu recomendo bastante que vocês vejam usado, é o 330S. Esse modelo aqui, ele é basicamente um S145, tá? Do modelo anterior, e ele contava também com processadores Ryzen, tá? Tanto Ryzen 5 quanto também Ryzen 7. Essa versão 330S já vinha embarcado. O Ryzen 5 2500U e o Ryzen 7 2700U. E você encontra aqui também nessa faixa, na mesma faixa de preço do Aspire 3 mais antigo, que seria aí 2.500 a 3.000 reais, por aí nessa média. Bons notebooks também, claro, com processador que já fiz testes aqui no canal, né, a GPU Vega 8. Infelizmente esse modelo aqui já não conta, né, com dois slots disponíveis para upgrade de RAM. Ele tem já memória soldada, tá? Por isso que ele ficou em segundo lugar aqui. Porém é um notebook bem interessante também, tá? Olha só esse aqui, por exemplo. Vou abrir aqui para a gente ver, ó. Ele é basicamente um S145, tá, pessoal? Não tem nada de diferente, né? Só a cor mesmo. Alguns modelos você encontra aí com SSD e outros encontra ainda alguns modelos com HD mecânico convencional, tá? Aí basta você fazer uma pesquisa no OLX da sua cidade ou no Mercado Livre, a sua preferência que manda. O último modelo aqui, o último modelo que eu recomendo vocês é o Dell 5575. Ele também vem, né, com esses mesmos processadores Ryzen, beleza? E ele também tem a possibilidade, né, de fazer o upgrade por dois slots, tá? A gente libera dois slots para fazer o upgrade de RAM. Isso é uma vantagem que eu acho que é interessante também para esses modelos aqui. Outra vantagem que ele tem é a questão da tela. Se eu não me engano, todas as versões do 5575 com Ryzen vêm com a tela Full HD já, entendeu? O problema dele, na verdade, seria o preço, tá? Porque ele é o mais caro desses três modelos que eu te indiquei aqui. Então você vai encontrar esse Dell aqui na faixa de 3.000, talvez até um pouco mais que isso, tá? Se você encontrar ele usado. Porque também é meio complicado encontrar esse modelo aqui usado, tá? Não acha muito fácil, não. Se você tiver sorte de achar por menos de 3.000 reais, eu acho que seria uma boa compra, contando que ele tem, né, um processador bacana, já tem a Vega 8, né? Já tem uma GPU interessante que dá para rodar algumas coisas e uma tela Full HD, beleza? Então, em terceiro lugar seria esse modelo aqui, tá? Mas o quanto o Ryzen 3500U é melhor do que o 2500U?
Então deixei aberto aqui alguns comparativos de benchmark para que vocês vejam realmente aqui se houve diferença, né? Na versão anterior do Ryzen que foi testado aqui no canal. Beleza? Então eu coloquei aqui primeiro o Ryzen 7, né, do 330S, aquele azul da Lenovo. Ele tem a opção também de Ryzen 7, se você preferir, tá? Então bora ver o que deu aqui. Ó, então a nova versão do Ryzen 7, na verdade, ganhou 3% de desempenho aqui comparado com a versão anterior. Tá? Então não foi lá essas coisas, beleza? Se eu colocar a versão do Ryzen 5, né, 3500U, então ficou aqui também na mesma casa, tá no mesmo cenário do Ryzen 7. O desempenho, afinal, por ele ser basicamente o mesmo TDP, né, os mesmos clocks, basicamente a variação é mínima ali e a mesma quantidade de núcleos, o desempenho é quase relevante, né, se comparado aí a evolução de um para o outro, beleza? Vale a pena demais essa versão 2500 e 2700U dos Ryzen, tá? Dos notebooks que eu listei aqui para você nesse vídeo. E se você quiser ver mais testes da Vega 8, da GPU, né, integrada ao processador Ryzen, eu já fiz testes aqui no canal com essa placa, então você pode clicar aqui em cima no card e assistir mais alguns vídeos onde eu testo games nessa placa, tá? É bem bacana, gostei muito, tá? Para ser uma placa integrada, tem um desempenho excelente, bem melhor aí que muitos notebooks Core 5 até Core 7 com placa integrada, tá certo? Espero que você tenha gostado mais desse vídeo aqui. Se gostou, deixa o like, não se esquece. Se você não for inscrito, pode se inscrever também, beleza? E a gente se vê no próximo então. Fui!